Deixo com vocês o abraço do nosso pastor Ricardo, está ministrando ali em Cuiabá, de novo, está ministrando ali no Mato Grosso, mas vocês vão vê-lo daqui a pouquinho, ele vai fazer parte aqui desse culto de alguma maneira. Aleluia. Eu quero, assim, antes de entrar na palavra, só dizer que eu quero agradecer a você, querida igreja. A última vez que eu tive aqui num culto de domingo, quem lembra que nós tivemos um momento onde nós chamamos as pessoas na frente e falamos assim, pessoas que estavam com necessidades financeiras, e nós como igreja, como irmãos, como família, iríamos ajudar essas pessoas. Quem lembra desse culto aqui? Eu quero dizer que essas pessoas que vieram aqui, eu ouvi tantos testemunhos, então eu quero agradecer a você, querida Igreja Batista Ministério da Graça, que naquele dia foi um agente de milagre. Eu queria que você aplaudisse a você mesmo, e esses irmãos que colaboraram, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Bem, queridos, eu sei que muitos de nós que estamos aqui hoje à noite, nós temos promessas de Deus, promessas de viver o sobrenatural, o mais de Deus. E por isso hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema para viver a promessa. Então eu queria que você falasse para quem está do seu lado assim, hoje à noite, nós vamos falar sobre o tema para viver a promessa. Na verdade, a pastora vai falar, você vai ouvir, né? Para viver a promessa. Sabe, queridos, eu sei, como eu estava falando aqui, que todos nós temos aqui promessas de Deus. Promessas, talvez um dia você foi num culto, Deus usou um profeta, uma palavra que veio diretamente ao seu coração e você falou, meu Deus, eu não imaginava que Deus tinha isso para mim. Uma promessa para a sua família, uma promessa relacionada ao seu futuro. Eu até coloquei alguns exemplos ali de coisas que podem ser promessa. Então, se você recebeu promessa de ter uma família abençoada, uma família feliz, eu me lembro que das primeiras vezes que o pastor Getúlio foi ministrar na nossa igreja, nós nos conhecemos há em torno de 16 anos, né, Odinha? E o pastor Getúlio foi ministrar a nossa igreja que era bem aqui na avenida, numa casinha. E eu me lembro que o pastor Getúlio foi ministrar e naquele dia a pastora Juliana foi visitar, porque a gente falou que tinha um pastor abençoado que ia pregar na igreja. E a pastora Juliana ainda era solteira. Você lembra, Ju? E a Ju, poxa, vou lá participar desse culto. E ao final o pastor Getúlio orando, ele recebeu uma revelação. E eu me lembro, como se fosse hoje, que ele virou para a Ju e falou, olha, Deus vê o seu sonho de ter um lar feliz. Foi mais ou menos assim a palavra que Deus falou. Eu vejo, o pastor Getúlio dizendo assim, eu estou vendo o pano de prato da sua casa, como Deus vai te dar, tudo bonitinho. Eu estou vendo as coisas no lugar. Deus vai te dar esse sonho que você tem, de ter uma família bem-sucedida. Aleluia. Deus foi bom, cegou o pastor Léo e aqui cumpriu a promessa. Estou brincando, né? Mas Deus é Deus que promete e cumpre. Então, talvez você está aqui hoje, tem promessas de Deus, como um dia a pastora Ju recebeu, de ter uma família feliz, ou de ser um pregador da palavra de Deus, ser usado por Deus, de ministrar para muitas pessoas, né, de profetizar sobre a vida de muitas pessoas, ou ali você tem o sonho de ir às nações, né, seja viajar para conhecer outros países, seja para cumprir um chamado de Deus, de ir às nações, de conhecer as nações da terra, ou ali a gente colocou até da sua casa própria, de bens materiais. Eu não sei quais sonhos e quais promessas de Deus você tem na sua vida, mas eu sei que a maioria de nós aqui temos promessas, amém? Eu estou falando de promessas diretas, mas eu posso afirmar que todos nós aqui temos promessas bíblicas. Talvez um profeta não chegou para você e falou, eis que te digo. Mas, queridos, a Bíblia está cheia de promessas.
A Bíblia está cheia de palavras de vitória que Deus nos disse, nos prometeu. Ele disse palavras tão lindas, tem tantos versículos maravilhosos. Por exemplo, eu tenho recitado muito esses dias nos meus momentos de declaração profética mesmo, 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Isso é promessa de Deus. A Bíblia diz, quando o Senhor fala: eu é que sei que pensamentos tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Isso é promessa. Você vai lendo a Bíblia e você vai vendo que a palavra de Deus está cheia de promessa para nós. Então, querido, tem promessa para você. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, tem promessa. E a gente vai ver que teve um povo que nós conhecemos muito bem lendo a Bíblia, o povo de Israel. Eles também receberam promessas de viverem o mais de Deus. Pode passar aí, Bi, talvez não pode tirar do programinha, senão ele desconecta. Passa aí, por favor. Aí, abaixa mais um pouquinho meu ferrinho aí do interruptor. Talvez pode dar tanto problema. O povo de Israel também, queridos, eles receberam um dia promessas de Deus. Eles eram um povo escravo, foram escravizados durante 400 anos, tinham perdido a sua terra, tinham perdido parte do seu povo que estava sendo massacrado, tinham perdido a dignidade, porque eles não tinham nem, vamos dizer, a dignidade de falar eu sou alguém, falar você é um escravo. E uma certa vez Deus prometeu e disse: eu vou dar para vocês uma terra, mas não é uma terra qualquer, porque aquilo que Deus tem para nós não é qualquer coisa, Deus tem para a gente o melhor. E Deus falou para o povo de Israel: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar para você, Israel, uma terra deleitosa, uma terra próspera, uma terra abençoada, que vocês vão ser muito felizes nessa terra. E Deus prometeu essa terra para o povo. E o povo se encheu de esperança. O povo viu aqueles sinais e maravilhas para sair do Egito. Muitos de nós acompanhamos até a novela de Jesus, né? Tinha novela que não é de Jesus, tem novela de Jesus agora. Graças a Deus. Mas os 10 mandamentos foi muito legal. Quem viu os 10 mandamentos aqui? Eu também vi, achava o máximo, muito legal, quando eu podia. Então, a gente viu que maneira maravilhosa e espantosa que Deus tirou o povo de Israel ali do Egito. Mostrou sinais, queridos, maravilhas, aquelas pragas, né? E o povo foi alarmado com o poder de Deus. O mar se abriu. Que fantástico. O povo atravessou do outro lado. E eles estavam acampados em um determinado lugar. E um dia Moisés chegou e falou: vamos escolher 12 homens entre o povo. E esses 12 homens, Deus falou que chegou o tempo de nós avistarmos aquilo que Ele tem para nós. E Moisés escolheu 12 homens. E esses homens foram enviados durante 40 dias para irem ver essa terra. E eles começaram a analisar a terra, começaram a ver o que tinha de bom, quais eram os desafios. E a gente vai ver aqui algumas palavras que esses homens, eles falaram. Então, deixa eu passar, mas antes da gente ler o versículo, eu quero dizer para você, querido, que em primeiro lugar, para você viver a promessa de Deus, você vai ter que, pode passar, Bia, não está passando não. Você precisa olhar para Deus e declarar a palavra da vitória. Fala comigo, eu preciso olhar para Deus e declarar a palavra da vitória. Esse povo chegou da terra e nós vamos ver qual foi aquilo que eles falaram diante de todo o povo. Porque Moisés chegou, recebeu os 12 espias e falou: povo, todo mundo se aquiete, vamos ouvir agora então o que eles têm para falar da terra da promessa, aquilo que Deus nos disse depois de 40 dias de expedição. Então vamos ver o que eles falaram. Olha o que diz aí. Não, abra sua Bíblia em Números 13, 27 e 29.
Números capítulo 13, põe aí para nós, versos, Números 13, 27 e 29. Isso. Números capítulo 13, versos 27 a 29. Diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Continua. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 30, pode passar o próximo. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Queridos, na hora que eles chegaram para falar da terra, foi interessante porque a maioria, os 10 espias, eles falaram: olha, a gente foi ver a terra, Moisés, a terra é maravilhosa, olha, muito legal o que Deus prometeu realmente. Mas é o seguinte, o único problema é que lá o povo é difícil, o povo é gigante, para a gente tomar posse daquela terra, vai ser difícil, vai ser complicado. Queridos, eles começaram a falar palavras boas, mas colocaram no meio das palavras boas, eles falaram mas, olha, Deus tem uma promessa para mim, pastora, de salvar o meu marido, dele estar aqui na igreja comigo, mas ele é um homem difícil, viu? Pensa num homenzinho ruim. Pastora, porque você não conhece ele, mas ele é difícil, tem um coração duro. Ou então pensa: olha, pastora, eu tenho uma promessa de Deus, de viver grandes coisas, de ver maravilhas de Deus, mas é o seguinte: oh, pastora, está difícil. Olha, porque eu não consigo enxergar nada. Uma vez eu fui surpreendida, graças a Deus, fazem muitos anos. Eu estava aqui na igreja, e eu posso falar porque eu creio que ninguém vai saber quem é. Então, há muitos anos atrás, aqui na igreja, eu era líder do Ministério de Louvor. E eu passei 9 anos sendo líder do Ministério de Louvor aqui da igreja. E nós tínhamos, assim, momentos maravilhosos de adoração, como tivemos aqui hoje, né, pastor Léo? Um momento tão tremendo de Deus. E eu me lembro que profetas vieram aqui, nesses momentos de adoração, nesses momentos de louvor, e um dia, um profeta veio e chegou para um dos músicos da nossa equipe, que era uma equipe realmente muito boa, muito abençoada, a gente via a glória de Deus se manifestando, e um profeta chegou para um dos músicos e falou assim: Deus tem um projeto na sua vida. Você vai cantar e a sua voz vai ser ouvida no Brasil. Você vai tocar e vai vir a glória de Deus. E eu comecei a ouvir aquilo como pastora do ministério. Eu fiquei tão feliz por aquele rapaz que estava ouvindo aquelas palavras. Eu fiquei tão alegre, fiquei vibrando, né? Parece que deu um gás assim para a equipe durante um tempo. Aí a gente ministrando e tal. Quando foi um certo dia, nós terminamos um culto como esse, tinha uma salinha bem aqui na lateral, aqui era uma salinha da consolidação, não sei quantos chamam, é o berçário hoje, né? Uma salinha aqui, e esse rapaz me chamou ao final do culto. Eu fui, despretensiosamente, né? Beleza. Oi, querido, pois não. Oi, pastora, tudo bem? É o seguinte, eu estou querendo te dizer que hoje eu estou saindo do Ministério de Louvor. Falei: o quê? Como assim? Eu levei um choque, eu confesso que eu fiquei chocada. Fazia mais ou menos uns 2 meses depois daquela palavra profética. Falei: como assim? Você está saindo do ministério? Estou, pastora. E ele foi bem claro e direto. Ele disse: pastora, eu não creio em nenhuma daquelas palavras proféticas que eu recebi. Tudo aquilo que eu recebi diante de... Aí ele falou assim, não falou diante de Deus, né? Ele falou assim: pastora, sinceramente, eu não acredito. Não acredito que aquilo vai acontecer comigo. Não, pastor, eu não acredito. Então, hoje eu quero te dizer, estou aqui devolvendo meu instrumento, estou aqui dizendo que eu estou saindo. Eu virei para ele e falei: você tem certeza do que você está falando?
Você realmente está decidido? Ele falou: pastora, não tem conversa, eu estou decidido. Eu falei: tudo bem, está entregue o seu cargo, tudo bem. Mas eu ainda dei mais algumas palavras para ele, de cuidado, cuidado, mas ele estava irredutível. E as últimas vezes que eu fiquei sabendo desse rapaz, infelizmente ele estava vivendo uma vida realmente muito longe de Deus, e muito aquém das promessas de Deus para a vida dele. Um menino tão talentoso, mas ele não acreditou na promessa. Ele acreditou mais no mais. Ele acreditou mais no... Não, as situações que eu estou vendo, pastora, está muito difícil. E sabe, eu quero dizer para você hoje aqui, querido, Deus tem promessas de Deus para você. Deus tem vitórias de Deus para você. Mas só vai entrar na terra quem acredita. Só vai entrar na terra quem crê. Este povo aqui, a Bíblia fala que depois que os 10 espias, eles trouxeram esse relato, eles não apenas ficaram desanimados, eles desanimaram todo o povo. Você pode ler depois, adiante, Números capítulo 13, você vai ver que depois que eles falaram isso, gente, o povo começou a chorar e a dizer: poxa, por que que Deus tirou a gente do Egito? Ia começar a colocar a culpa em quem? Em Deus. E quem mais? Quem leva a culpa depois de Deus? Os pastores. Moisés e Arão. Por que que Moisés e Arão tiraram a gente do Egito? Por que tiraram a gente de lá? Era melhor a gente ter morrido lá. E o povo ficou inconformado e desanimado. Queridos, a Bíblia diz que naquele momento, que aqueles homens começaram a falar palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras de... Mas eu não sei não, viu? A gente mora no sítio do Gama. Sítio do Gama. Promessa de uma grande igreja. Meu filho, só Deus mesmo. Promessa de um grande ministério aqui, de louvor. Crê. Às vezes essas palavras de derrota. Sabe o que aconteceu? Eu repito, desanimou a vida deles e desanimou o povo. Mas tiveram 2 homens, a minoria. Mas eu profetizo que a partir de hoje, Deus está levantando nessa igreja, Deus está levantando sobre os céus esse ministério, a maioria será dos que creem, amém? Porque nós vamos tomar posse da terra prometida que Deus tem para nós, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, para você tomar posse da terra prometida, Caleb se levantou na hora, indignado, e baseado naquele texto que nós lemos, Caleb ficou indignado com o que o povo estava falando, o que a maioria estava falando. Ele falou: ei, eu vou contextualizar. Ele falou: vocês são doidos, vocês estão doidos, vocês estão falando que a gente não vai herdar a terra, a promessa, vocês estão olhando para as circunstâncias, vocês estão olhando para o gigante, olha para Deus. E Caleb começou a falar: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E ele disse: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra este povo, porque ele é mais forte do que nós. Mas Caleb na hora se levantou, e outro que se levantou foi Josué, e falou: Deus está conosco, nós vamos vencer. Queridos, o resumo dessa história, você pode ler depois no capítulo adiante. Deus ficou tão indignado com as palavras dos incrédulos, que ele disse: eu estou muito indignado. Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Eu lanço um decreto hoje, Deus disse. Todo esse povo aí, que olhou para a circunstância, que olhou para a situação difícil, em vez de ver a minha grandeza, todo esse povo aí vai morrer no deserto. Mas Josué e Caleb serão os únicos que vão herdar a terra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Sabe quem herda a terra? Não é quem é mais forte. Não herda a promessa quem é mais bonito. Não herda a promessa quem é mais simpático. Gente boa. Isso é legal, isso é importante. Mas herda a promessa aquele que crê.
que Deus é maior do que as circunstâncias que ele está vendo. Eu quero te perguntar aqui hoje à noite, querido, quais são as promessas de Deus para a tua vida? Quais são as promessas de Deus para a tua família? Em nome de Jesus, eu te pergunto hoje, você crê que isso vai acontecer na tua vida? Ou você tem olhado para as circunstâncias? Ah, pastora, isso é muito difícil. Nós precisamos olhar para Deus. Josué teve um momento que ele assumiu o povo. E ele falou, eu não sei vocês, mas eu acho tão lindo quando ele disse, eu estou do lado dos que creem. Eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos crer naquilo que Deus pode fazer, amém? Então eu quero dizer para você hoje, aqui, querido, que um dos remas que Deus colocou no meu coração, você que é ovelha do Ministério da Graça, eu quero te dar uma orientação aqui hoje à noite. Eu quero te fazer um pedido, para que nós sejamos daqueles que creem e daqueles que a nossa boca declara a palavra de vitória. Eu quero te fazer um pedido hoje. Chega de falar que não vai dar certo. Chega de falar que está difícil. Chega de falar que, não, pastora, esse trem é difícil demais. Chega de falar palavras de derrota. Orando esses dias atrás, por algumas pessoas. Foi uma experiência muito forte que eu tive. Porque quando eu estava orando e ministrando sobre a vida dessas pessoas, eu estava na minha sala e atrás do meu sofá eu ouvi um porco. Aquele barulho que ele faz. Eu olhei para trás, meu Deus, o que é isso? Eu levei um susto, confesso. Porque o Ricardinho daqui de graça, meu marido às vezes quer me dar susto. E ele fica escondido atrás dos lugares, né, Ju? E na hora que a gente passa, ele faz. Você sabe que o meu marido está de graça aqui? E eu estava orando sobre aquelas pessoas, ministrando e tal. De repente, eu ouvi o barulho do porco. E na hora eu tive uma visão. O Senhor falou, minha filha, é espiritual mesmo. E esse porco parecia um javali. E o Senhor me disse, esse espírito tem se alimentado dos sentimentos, das palavras de derrota que essas pessoas que você está orando têm declarado. Elas falam assim, isso está muito difícil. Só de falar isso parece que já faz assim, dum, não é? Está repreendido Satanás. Essas palavras de derrota, de maldição. E aí o Senhor me mostrou que aquele porco estava se alimentando disso. Deixa eu te falar, querido, eu não sei você, mas eu não quero nenhum porco na minha casa. Eu não quero nenhum porco se alimentando de palavras de derrota. Porque aqueles que não creem não vão herdar a terra. E eu não posso ser daquele que apenas acredita. Eu preciso declarar a palavra de bênção. Eu preciso acordar durante a manhã. E uma coisa que, queridos, Deus tem colocado, eu tenho orientado os pastores demais. Não tem maior bênção do que você declarar a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto, não foi fazendo gracinha. Jesus venceu o diabo no deserto, foi declarando a palavra. E sabia que o diabo conhece a Bíblia. Porque no deserto o diabo falava, se lança daqui, Jesus, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Ele sabe, os diabos sabem o Salmo 91, gente. E Jesus respondia na palavra, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E o Senhor disse para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo disse, come esse pão aqui, você não está com fome. Olha aqui, eu estou te dando pão para você comer. E Jesus respondeu como? Com palavras lindas? Não, ele respondeu aonde? Na palavra. Não só de pão viverá o homem. Quando o diabo veio de novo e falou, me adora, Jesus. E mostrou os reinos do mundo. Eu fui nesse lugar em Jerusalém.
É um lugar alto, onde eles falam que dá para ver mesmo toda a vista. Onde eles dizem ali que o Monte da Tentação, que eles chamam. Onde o diabo mostrou os reinos do mundo para Jesus. Jesus disse: só ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Querido, você quer viver a promessa? Amém? Quem vai viver a promessa? Amém. Então, em nome de Jesus, você precisa converter a sua boca. Fala para o seu irmão: converte a sua boca, irmão. A gente precisa ter uma boca convertida. Então, a partir de hoje, que vier uma situação de luta, uma situação de guerra, seja onde for, na tua vida pessoal, na tua célula, aqui na tua igreja, você vai dizer, em nome de Jesus, querido, você vai falar: Deus é por nós, quem será contra nós? Ai, mas chega algum líder e fala: meu Deus, pastor, eu fiz um evento lá na minha célula, o negócio não foi como deveria. Querido, você vai tentar de novo e nós vamos declarar, porque agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, a gente precisa se encher da Bíblia, declarar a palavra. Aqueles que declaram a palavra da vitória entram na terra da promessa. Hoje eu quero chamar o Ministério da Graça aqui essa noite, em nome de Jesus, que nós tenhamos a partir de hoje bocas convertidas. E se alguém chegar para você e falar: meu irmão, agora estou falando a respeito da igreja. Ih, meu irmão, você viu aquele negócio lá da igreja? Misericórdia. Só Deus com aquele líder. Você vai falar: e é Deus mesmo com ele? Está abençoado em nome de Jesus. Vamos declarar a palavra da vitória, amém, irmãos? Amém. E dentro disso, interessante, porque o pastor Ricardo viajou hoje de manhã. Eu não conversei com ele exatamente, eu não gosto de falar aquilo que, as visões que Deus me dá antes, para o diabo não ouvir. É uma estratégia que eu tenho espiritual. Então, eu não gosto de falar, eu não conto nem para ele, às vezes. E como eu iria ministrar hoje aqui para vocês, eu não compartilhei com ele o que eu ia falar. E eu fiquei muito surpresa, quando hoje à tarde, eu estava lá em casa, ele mandou uns vídeos. E os vídeos foi falando sobre quem? Josué e Caleb. Falei: amor, eu conversei alguma coisa com você, só para me certificar? Ele falou: não, você não falou nada. E, queridos, eu fiquei maravilhada, porque eu falei: é o mesmo Espírito, Deus está falando conosco, amém? Glória a Deus. Solta aí o vídeo, por favor. O pastor mandou 4 vídeos. Desculpa, ele está muito à vontade, está no hotel, vocês vão ver na cama. Mas ele quis compartilhar a palavra. E nós temos que lembrar que nós passamos pela mesma coisa de modo diferente. Nós não estamos vendo gigantes físicos, nós estamos vendo gigantes espirituais, nós não estamos diante de uma terra física, mas diante de uma Canaã espiritual, aonde nós temos um Deus que fez o milagre, né, de me libertar das drogas, de libertar o pastor Magno das drogas, de libertar você aí de algum vício, pornografia, álcool, de salvar a sua vida, de restaurar seu casamento, de curar você. Você serve um Deus que você sabe que é um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus do impossível. Pastor Léo, pastora Ju, eu e pastora Maíla, vocês não somos como Moisés, mas somos bons líderes, somos homens de Deus, mulheres de Deus, né? Os anos, convivência e experiência já mostraram e provaram isso, que nós somos chamados, marcados, ungidos, escolhidos pelo Senhor. Temos um povo, somos príncipes desse povo, e a minha pergunta é: você vai ficar do lado de Josué e Caleb ou vai ficar do lado dos que não acreditam, dos que olham para os problemas, dos que olham para os gigantes? Ah, pastor, nós não vamos conseguir, a terra é boa, a promessa de Deus é boa, a visão do MDA é boa, o sítio do Gama é bom, mas esse mais aí é que é o perigo, né? Mais não funciona, mais o povo isso, mais os gigantes aquilo, mais... E aí a gente vai fazer o quê, irmãos? Nós vamos infamar a terra
amaldiçoar o céu da nossa cabeça, não acreditar no Deus do impossível. Qual vai ser a nossa atitude? Quem somos nós? De que lado nós estamos? Que espírito nós temos? Aí, até aí. Glória a Deus. E eu fiquei maravilhada com o pastor Ricardo. Ele está compartilhando essa palavra, porque tinha tudo a ver com o que eu queria falar para vocês aqui hoje. Sabe, uma das coisas que eu acho lindo nas igrejas do MDA que eu vou e no Brasil, e eu conheço os pastores, eles são pastores tão simples, pastores que muitas vezes não falam assim cultamente, são pastores do interior do Brasil, mas tem tantas igrejas, estão diante de tantas pessoas. E uma das coisas que eu acho linda desses pastores, a visão do MDA, inclusive a minha pastora, a pastora Marileia, é que, gente, sempre eles têm uma palavra de vitória na boca. Isso me ministra, isso me abençoa. A pastora Marileia, quando eu converso com ela, fala: Maírla, esse meu povo aqui é uma bênção. Ô, Maírla, essa igreja aqui é bênção demais. O meu pastor Sabá, várias vezes eu já vi ele dizendo: é tão bom ser pastor. Olha, eu sou realizado no chamado. Eu sou tão feliz em servir a Deus. Sabe, queridos, essa é a palavra daqueles que vão herdar a terra. Amém? Hoje, eu senti ao final de ungir cada um de vocês. Eu mandei buscar lá de Israel o óleo santo de Israel. Não é só Universal que tem óleo santo, não. Estou brincando. Mas, de fato, brincando em parte, esse óleo realmente é de Israel, tá? A gente trouxe de Israel, acho que de Gede, de um lugar lá, e é o óleo de mirra. É um óleo que é perfumado, muito cheiroso, que o Senhor mandava ter a mirra, né, no tabernáculo. Então, eu trouxe esse óleo hoje, e eu quero ungir cada um de vocês com o óleo santo de Israel. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, que vocês vão receber daqui essa noite, falando sério, a unção de Josué e Calebe. Eu quero profetizar que nenhum de vocês vai morrer no deserto. Porque deserto não é lugar de crente. Deserto não é o nosso destino final. Deserto é uma passagem. Amém? Você pode estar passando pelo deserto, mas o seu destino é a terra prometida. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém. E para finalizar, eu quero dizer para você que eu também senti uma direção de Deus de fazer algo hoje à noite. É o número 2. Vamos ver se solta aí, Bi. Para viver a promessa. Você precisa, para viver a promessa, você precisa ser curado. Eu quero profetizar: seja curado em nome de Jesus. Sabe, queridos, uma coisa que eu oro e peço muito a Deus, é porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles continuaram com a mentalidade de escravo. Eles continuaram com a mentalidade de perdedor. Alguns anos atrás, nós trouxemos um homem aqui para contar um testemunho. A gente ministrando no Rio de Janeiro, a gente conheceu um rapaz, um senhor, na verdade, que era do tráfico e ele se converteu. E o pastor Ricardo ficou tão maravilhado com o testemunho dele, que falou para ele: varão, eu vou te levar lá em Brasília para você contar o seu testemunho. Queridos, e o tempo passou, o pastor Ricardo esperou uma oportunidade própria, e convidou ele para vir ministrar o testemunho dele aqui. Foi maravilhoso. Não sei quantos lembram. Eu lembro que a Alessandra que teve uma experiência especial. A gente, não sei se vocês buscaram, a Alessandra e Marcelo pegaram esse irmão, alguma coisa assim. Eu sei que ele falou aqui o testemunho, ele foi do tráfico, era da bandidagem do Rio, e enfim, aquela coisa toda. Deus até usou ele para a profética. Glória a Deus. Quando nós terminamos ali, fomos sair para jantar.
Gente, quase que eu morro. Fomos, acho que, num girafas. Quando eu estou sentada lá, e tal, a gente na mesa, ele de frente para a gente. Aí ele ficava assim, os comentários dele eram o seguinte: meu Deus, aquela mulher dando bobeira naquela bolsa ali, se fosse antes eu já tinha pego há muito tempo. E eu assim, como assim? Aí ele ficava, olha aquela menina ali andando desapercebida, eu tinha pegado a carteira dela. E eu, meu Deus. Mas você acha que a parte pior virá? Ele parou. Ai, está repreendido. Mas ele parou, virou e falou assim: pastor Ricardo, eu quero te falar uma coisa, viu? Você me prometeu que ia me levar para contar meu testemunho em Brasília e você demorou para me levar. E eu falei, se esse pastor não cumprir a palavra dele, sabe o que eu ia fazer, pastor? Eu comecei a ficar tremendo. Pastor, eu ia sequestrar a pastora. Eu ia sequestrar. Ia falar, cadê você, homem de palavra ou não? Para me levar para pregar em Brasília. E se você não acredita... Não acabou não, gente. Ele falou, e tem mais, pastor. Se eu não acreditasse que era ela, eu ia cortar um pedaço do dedo dela. Gente, eu comecei a repreender em espírito. Eu fiquei tão horrorizada, está amarrado, já perdeu a graça ali. Aí o meu marido, muito calmamente, que já foi malandro sabe falar com malandro, mesmo ex-malandro, meu marido virou e falou assim, cara, você não ia fazer mal comigo não, sabe por quê? O meu Deus é forte, Deus não ia permitir você triscar em mim nem na minha casa. E o pastor Ricardo repreendeu ele com muita tranquilidade, não se sentiu ameaçado, diferente de mim, porque eu estava morta, mas eu estava do outro lado fingindo assim, dizendo, eu quero ir embora daqui, esse homem é doido. E meu marido, você não ia fazer nada. Ele, não, pastor, é verdade, Deus está muito forte na vida de vocês. A gente entrou no carro, eu falei, amor, em nome de Jesus, meu Deus, amor, se certifica se os convertidos converteram mesmo. E aí, eu não sei se foi você, Ale, que falou. Foi a Tati? E ela falou essa frase que eu acabei de falar para você. Falou, pastor, sabe o que aconteceu? Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Ele saiu do mundo, mas o mundo estava dentro dele. O que aconteceu? Voltou para o Rio, pouco depois dali, voltou para o tráfico e hoje está preso, cumprindo sentença. Não era para ele estar fazendo isso, porque Deus tinha livrado ele de cumprir sentença muito longa. E Deus deu uma chance para ele, mas ele não aproveitou. Está preso. Que Deus abençoe para ele se converter. Preso. Em nome de Jesus, amém? Não venha para Brasília. Esqueça que eu existo. Em nome de Jesus. Já esqueceu a palavra da vitória. Então eu quero te dizer que acontece, queridos? Não adianta. A pessoa às vezes sai do mundo, eu repito, mas o mundo está dentro dela. Sai do Egito, mas continua com a palavra da derrota. E o povo de Israel estava desse jeito. O povo de Israel ficava, não, está difícil demais, a gente não vai conseguir, a gente não vai dar conta. O povo de Israel estava ferido, estava amargurado. Vamos ver se dá para soltar a imagem. Aí. Bem, nós estamos vendo uma cena de um soldado ferido. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que esse soldado ferido, ele tem condição de vencer a guerra do jeito que ele está aí? Você acha que do jeito que ele está aí, tem como ele conquistar algum território, sim ou não? Não tem como. Ele está ferido mesmo, ou com um tiro, ou uma granada, eu não sei. Não tem como ele sair dali. A grande, vamos dizer, perspectiva desse soldado é que provavelmente ele vai morrer no campo de batalha. Porque ele está
ferido. Se não houver um resgate rápido, enfim, ele vai ficar ali. E eu quero dizer para você, queridos, que o outro rema que eu recebi, eu quero que a gente ore essa noite. É porque o Senhor me mostrou que tem pessoas aqui hoje à noite, que o Senhor tem para você a terra prometida, amém? Mas tem pessoas aqui hoje à noite que precisam de cura para tomarem posse da terra prometida. E uma das curas que você precisa aqui hoje à noite, eu vejo pessoas aqui, e eu quero dizer para vocês de coração, que não foi algo que eu estou falando para vocês aqui, que alguém conversou com o líder, que alguém falou com o pastor, que eu conversei com o pastor Léo, com a pastora Juliana, porque eles nem sabiam que eu ia pregar, ou não me contaram nada relativo. Eu tive, de fato, uma visão. E eu vi pessoas com feridas mortais. E feridas, sabe de quê? Feridas com a igreja. Eu vi pessoas feridas com figuras de autoridade eclesiástica. Eu vi pessoas feridas com líderes. Eu vi pessoas feridas com talvez projetos que você fez com a igreja e aquilo não aconteceu porque alguém interferiu e isso feriu o seu coração. E eu sei que existem muitas curas que em nome de Jesus eu já vi aqui hoje à noite pela fé, e se você crê, você vai receber isso, amém? Porque eu vi hoje aqui anjos com baldes de águas que vão trazer cura sobre as pessoas. Então você vai receber cura aonde você precisa de cura essa noite, aleluia. Mas eu creio que uma das curas que Deus quer hoje à noite aqui ministrar sobre a Igreja Batista Ministério da Graça é uma cura no que se diz respeito à obra de Deus. Talvez você foi ferido com algum pastor, você foi ferido com algum líder, você foi ferido por alguma ovelha, por alguma pessoa que você cuidou e não te correspondeu como você gostaria. Hoje o Senhor tem cura, há bálsamo em Gileade. Deus tem cura aqui para nós hoje, e essa cura vai te permitir para que você possa ser curado, não morrer na batalha, em nome de Jesus, e para que você possa herdar a terra que Deus tem para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí eu coloquei Jesus curando o homem no tanque de Betesda. Depois de 38 anos, esse homem estava ali no lugar que podia ter cura. Era o único lugar. Há 38 anos ele esperava. E Jesus disse: você crê? Porque nós precisamos de novo crer. E ele falou: Senhor, eu creio. E o Senhor disse para ele: então levanta e anda. Aleluia. Eu quero te dizer que o Senhor tem cura. E com essa cura, com a graça de Deus, nós vamos viver a promessa e nós vamos conquistar a terra em nome de Jesus, amém? Queridos, existem batalhas e vitórias que são pessoais. A gente vence, você e Deus. Existem batalhas e vitórias que são familiares, mas existem batalhas e vitórias que é com a igreja. E para você vencer no reino de Deus, você precisa estar com a igreja de Deus. E eu profetizo que nós vamos estar juntos para entrar na terra prometida. Hoje eu quero, então agora antes da gente orar, em nome de Jesus, eu gostaria que nós tivéssemos um momento. Nós vamos ter alguns momentos aqui de ministração. Quero pedir para você não ir embora antes de receber essa unção que nós vamos ministrar sobre você. Mas eu gostaria que esse primeiro momento agora fosse um momento de cura. Um momento onde você vai falar para Deus aquilo que te fere, aquilo que te machuca, aquilo que às vezes te impede de viver o mais de Deus. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Então eu gostaria que em nome de Jesus, nesse momento, você colocasse a sua vida e o seu coração na presença de Deus, amém? Amém? Feche os seus olhos então, por favor, aí onde você está.
és bem-vindo, Espírito Santo. Vem com a tua cura sobre nós. Tira o Egito de dentro de nós. As palavras de incredulidade. Oh, Senhor, e traz fé. Traz perspectiva. Traz o mover do Senhor. Toca-nos esta noite. Eu te peço para você não divagar os seus olhos, o seu pensamento, o seu olhar. Não conversar, por favor. Mas que você volte a sua atenção para Deus nessa hora. Que seja só você e Deus aqui. Sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Se você quiser vir aqui para o altar, se ajoelhar, você está na casa do Pai, fica à vontade, pode vir. Quiser ficar de pé, ali no canto da igreja, fica à vontade. De maneira que você se sentir à vontade, venha para a presença de Deus. E poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo